Olá, amigos. Meu nome é Adriana e eu venho trazer hoje um estudo que nós fizemos sobre a questão do medo. Esse estudo vai ser feito com base no capítulo 132 do livro Fonte Viva, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo se inicia com um trecho da parábola dos talentos contida no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Vamos ver o que esse capítulo nos traz. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pela natureza, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço próprio no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Então, agora vamos dar uma conversada a respeito do medo, né? O que é o medo? O medo é uma emoção primária. Primária por quê? Porque é uma emoção vista na grande parte dos organismos vivos. E as emoções são inatas, elas não têm como a gente controlar. Eu gostei muito dessa frase do Antônio Damasio: travar a expressão de uma emoção é tão difícil como evitar um espirro, ou seja, quase impossível, né? O que é uma emoção? A palavra emoção vem da união de dois radicais do latim ex e movere, ou seja, se mover, movere, né? E o ex para fora. Então, a emoção é uma reação automática do cérebro desencadeada por um estímulo ou pensamento que envolve reações orgânicas e psíquicas. Todas as emoções primárias têm uma função importante em nossas vidas. São inatas e estão ligadas à vida instintiva, à sobrevivência. Não há tempo para uma ação refletida. Então, não existe emoção ruim, todas têm um propósito digno. O comportamento diante de determinada emoção é que poderá ser negativo ou positivo. O medo está ligado a um instinto de autopreservação. Tá? Vamos ver direitinho do que se trata o medo. O medo é a mais antiga emoção animal, nos permitiu escaparmos dos predadores e chegarmos até aqui. O medo é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O medo, a maioria dos estudiosos nessa área atribui o medo como a emoção mais antiga, porque se a gente for observar, por exemplo, até as amebas, quando você ameaça encostar nelas, elas se retraem, se recolhem. Isso já é uma manifestação de medo, né, como proteção. Ele é decorrente da necessidade de segurança e proteção do ser.
gerado o desejo de autoafirmação, gerando o desejo de autoafirmação. Ou seja, na base de toda emoção há uma necessidade primordial. No caso do medo, qual é a necessidade primordial? Segurança e proteção. Todo ser tem essa necessidade. Essa necessidade gera o desejo de autoafirmação, autoproteção. E em decorrência disso, qualquer coisa que ameace essa necessidade vai gerar o medo como um mecanismo de proteção. No Livro dos Espíritos, da questão 73 até a 75, Kardec aborda os espíritos quanto a essa questão dos instintos, né? E ele questiona se o instinto, o que é o instinto, e os espíritos, assim, de forma bem resumida, orientam Kardec dizendo que os instintos são uma forma de inteligência, sim, uma inteligência rudimentar, mas são uma forma de inteligência. E que, quando Kardec pergunta se conforme a gente vai evoluindo, conforme as capacidades intelectuais vão aumentando, o instinto vai diminuindo, eles explicam que não, porque o instinto tem que existir sempre. O homem que despreza o instinto também pode conduzir ao bem. Aliás, ele quase sempre nos guia de melhor forma, com mais segurança do que com a razão. Por quê? Porque com a razão você tem o seu livre-arbítrio. E aí, conforme você vai raciocinar em cima das suas vicissitudes e das suas virtudes. Então, você pode alterar a sua atitude de acordo com o seu grau de orgulho, de egoísmo, enfim. O instinto não raciocina. Ele é necessário justamente por causa disso, porque você precisa, no caso aqui, falando especificamente do medo, você precisa de uma ação rápida. Por exemplo, você está numa sala e aí começa a sentir cheiro de queimado. E aí você olha, vê que a cortina está começando a pegar fogo. O seu instinto vai fazer com que você tome providências para apagar aquele fogo, para ligar para um bombeiro, enfim, tomar uma atitude. Se for o seu racional, essa atitude vai demorar mais a ser tomada. Por quê? Porque você vai ficar olhando, ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque o instinto entra em ação primeiro. Mas vamos supor que não existisse. Você ia olhar e aí você ia pensar, bom, ali parece que está pegando fogo. Se eu não fizer nada, e o fogo está aumentando. Enfim, os instintos, eles existem exatamente para isso. São respostas automáticas do corpo no sentido de, no caso aqui do medo, nos proteger. Tá? E qual é a diferença entre a emoção e o sentimento? Aí entra o ser humano, né? Porque esse instinto de proteção existe em todo ser vivo. Tá? No ser humano, como você vai ter o psiquismo, então você vai ter a parte fisiológica, né, da proteção do organismo físico e a parte psicológica, que é a proteção do organismo psíquico. E qual é a diferença entre emoção e sentimento? As emoções são respostas neurais para estímulos externos ou internos, no caso do ser humano. Por que interno? Porque nossos pensamentos, ideias, coisas que a gente fica pensando, coisas que a gente sofreu, isso tudo gera medo também, pode ser um estímulo de medo. Tá? No animal é o estímulo externo. O sentimento, por sua vez, é a resposta que você vai dar em relação àquela emoção. Então, por exemplo, tem gente que sente medo por exemplo, de falar em público. E aí, qual vai ser seu sentimento? Você vai ficar triste, vai deixar para lá, você vai ficar com raiva e aí vai se esforçar para vencer esse medo. Isso é um sentimento em decorrência daquela emoção primária que surgiu. Existe uma unidade no nosso cérebro responsável por essas emoções e comportamentos sociais, é o sistema límbico. O sistema límbico ele se situa no cérebro inicial, conhecidamente como cérebro reptiliano. Existe um livro maravilhoso, O Cérebro Triuno, que aborda muito bem esses 3 andares da casa mental, conforme o Calderaro aborda no livro trazido por André Luiz.
É muito interessante esse estudo, mas eu não vou entrar aqui, né, nesse mérito, que seria outro assunto. Mas, enfim, o que acontece com o medo? O medo é ligado à amígdala e ao hipotálamo. São estruturas muito básicas, antigas. A amígdala detecta o estímulo, produz e mantém as emoções relacionadas ao medo. Quando ela se conecta ao hipotálamo, vai ocorrer então o desencadeamento das reações somáticas. Ou seja, o estímulo entra, é levado até o cérebro, seja ele tátil ou visual, enfim. Chegando na amígdala, ela vai detectar aquilo, vai manter as emoções de medo e ela automaticamente se conecta ao hipotálamo, que vai se conectar com hipófises e demais glândulas do corpo, que vão então preparar o corpo para essa emoção medo. E aí descarrega no organismo uma série de substâncias para prepará-lo para fugir ou lutar. Porque a fuga ou a luta são as opções da emoção medo. A emoção medo te traz uma atitude de fuga ou luta. Independente de qual seja, o circuito do medo vai ser esse. Quer dizer, você recebe a ameaça, né? Aqui no caso botou ouvido, pode ser pelo olho, enfim. A ameaça é detectada, vai para o tronco cerebral, tálamo, amígdalas, hipocampo, áreas do cérebro e hormônios. Esses hormônios sendo liberados, o que vai acontecer? Vai acelerar o coração, vai aumentar a pressão, vai ter palidez cutânea, contração muscular, dilatação das pupilas. Isso por quê? Porque o coração acelerado vai aumentar a quantidade de sangue. Aumenta a pressão, por quê? Porque ele vai jogar o sangue para os órgãos vitais, tá? Os que precisam mais. Aí por isso que vai dar palidez cutânea, porque vai contrair os vasos sanguíneos da pele. A contração muscular, que é para correr, e a dilatação das pupilas para aumentar a visão. Esse é o mecanismo básico de qualquer medo, tá? Qualquer estímulo que gere medo. O que vai acontecer em nível bioquímico? Vai aumentar a glicose, vai diminuir o sistema imunológico, vai aumentar a fome, vai diminuir a serotonina, que é o hormônio da alegria, vamos dizer assim, e vai aumentar a pressão arterial. Então, olha o estrago que o medo causa no nosso organismo. Lembrando que na gente, no ser humano, esse medo pode advir de qualquer estímulo, inclusive os pensamentos. A gente está aqui agora conversando, pode vir alguma coisa na mente que lembre alguma situação ou algum fato que te dê medo, e isso tudo é desencadeado. Então, quando você anda na rua com medo de ser assaltado, com medo de ser baleado, enfim, com medo, o seu sistema imunológico está sendo diminuído, a glicose aumenta no seu sangue, você tem fome, a sua pressão aumenta, enfim. E isso vai castigando o seu organismo. Bom, falado isso, eu resolvi trazer. Não existe uma classificação oficial para medo, para os tipos de medo. Tá? Eu li e ouvi vários autores e gostei muito da classificação que o Marlon Reikdal dá, é um psicólogo espírita lá do Paraná, e achei muito interessante, porque ele divide o medo em 5 tipos de medo básicos, tá? A sobrevivência do ser. Esse é o medo que tem que existir. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção. Muita gente acha que ter medo é errado. Não, ter medo não é errado. Até porque se você não tiver medo, você está doente. O medo, ele faz parte da constituição de todo ser vivo. É uma emoção básica, como a gente já viu. Por isso que eu estou falando disso tudo, para a gente depois entender o que fazer com esse medo. O problema todo é esse, não é ter medo. Ter medo todos nós vamos ter, porque está ligado a um instinto de conservação. Se você não tiver isso, você está com algum problema neurológico. Então, o medo ligado à sobrevivência do ser, ele tem que ser estimulado. Você não vai sair por aí atravessando com o sinal aberto, nem vai sair tentar voar pela janela, porque você tem ideia de que isso vai te causar danos, se não morte. Então, esse medo de sobrevivência do ser, ele tem que ser estimulado. É o único que não é para ser tratado, vamos dizer assim.
Os medos imaginários. Os medos imaginários são aqueles que normalmente a gente adquire na infância. É o bicho-papão, é o homem do saco. E aí eles são tratados jogando para o racional, óbvio, né? Normalmente, nós como pais fazemos o errado. A criança vem chorando, dizendo que tem um monstro embaixo da cama, e a gente minimiza. Ah, não tem monstro nenhum, vai dormir. Quando deveria ser jogado para o racional. Volta com a criança no quarto. Vamos lá, vamos ver se tem monstro mesmo. Mostra embaixo da cama que não tem monstro. Enfim, mas quase ninguém faz isso, e muitas vezes a pessoa cresce com esse medo, e às vezes o negócio vai tão para o inconsciente que não sabe nem por quê. Tem gente que não dorme com o pé para fora da cama, tem gente que não dorme com o pé descoberto, muitas vezes por causa desses medos imaginários. Esses são facilmente tratáveis você jogando para o racional. Tá? Os medos por condicionamentos são aqueles também muitas vezes criados, às vezes até sem querer, pelos pais também, né? Muito comum, né? Se não comer, vou te levar no médico, vai tomar uma injeção, enfim, são os castigos, né? São as chantagens, né? Que normalmente se faz muito. Se não fizer isso, vai ficar de castigo, se não comer, vai ter que tomar injeção, enfim. E esses aí, às vezes, trazem problemas sérios, mas que também só se resolve com descondicionamento. Ou então, às vezes, não é nem assim direto, é a criança observando a mãe. Quer dizer, a mãe diz que elevador não tem problema, mas quando ela pega um elevador com você, ela fica pálida, suando frio, e você vê que não tem nada bem, não está nada bem. Então, você cresce vendo aquela cena, enfim. E aí você acaba condicionando isso dentro de você também. Às vezes você tem medo de injeção sem nunca ter tomado uma injeção e não sabe por quê. Entendeu? E o tratamento, então, é em cima de um descondicionamento. Os traumas, mais claro impossível, né? Claro que só vão ser tratados, esses só vão ser tratados com terapia, não tem jeito. Tem jeito que, em geral, a gente joga lá para o inconsciente e é complicado, só com terapia. E os medos egóicos, que são os que nós vamos nos bater bastante aqui daqui a pouco. E aí, como resolver? Né? Já entendemos, então, que o medo é uma emoção básica, não é para ser abolido. Já entendemos que o problema é o que a gente faz com medo e não sentir medo. Já entendemos, vimos ali os diversos, assim, de forma mais en passant, os diversos tipos de medo. E aí, como resolver? Então, mais uma vez, o medo não é para ser extinto, é para ser compreendido. Você tem medo de quê? É o primeiro ponto. Assumir que tem medo. Ter medo, volto a repetir, porque hoje em dia eu ouço muito isso. Ah, o espírita não pode ter medo da morte. O espírita não tem medo não sei do quê. Quem é isso não pode... Não, ter medo é normal. Se não tiver medo, está doente. Procure um neurologista. Então, como você fazer? Para compreender o seu medo, você tem que olhar para si mesmo. Né? Coisa que raramente a gente faz. Geralmente a gente joga para baixo do tapete. Né? A coragem de olhar para dentro de si. E que momento que nós estamos tendo para isso, né? Estamos tendo muita oportunidade disso, de olhar para si. O que redunda no autoconhecimento, né? O autoconhecimento é tudo, não adianta a gente ficar fugindo, porque tudo que a gente tenta esconder da gente mesmo sai de uma forma ou de outra. Então, é melhor que saia de uma forma onde você está compreendendo o que está acontecendo, do que sair das mais diversas formas, notadamente em doenças no corpo físico. A psicossomática trata disso muito bem. O medo egóico é o pior de todos os medos na atualidade. O que é o medo egóico? A gente viu que o medo é uma emoção básica que é em decorrência da necessidade de autoproteção, né, de segurança, de ter segurança. E aí o indivíduo passa a ter um desejo de autoproteção, de autoafirmação. Tá? O que vai acontecer? Como nós estamos, de acordo com Emmanuel, a gente está muito mais próximo da animalidade do que da angelitude, o que ainda predomina na gente é o ego.
né? Nós ainda estamos muito mais próximos da materialidade, da influência de lei de causa e efeito, da ignorância, da irresponsabilidade, do empirismo, do que da espiritualidade, da influência da lei de amor, conhecimento, responsabilidade e sabedoria. Então, como a gente ainda é muito movido pelo ego, esse medo egóico, ele vai se traduzir da seguinte maneira: eu tenho que ter segurança. Então, vamos supor, sofri uma mutilação psíquica quando criança. Passei a infância inteira escutando que eu não prestava para nada, que eu era uma inútil, que eu não ia dar para nada, que eu não tinha dom de nada. E isso fica arquivado no meu subconsciente. Quando eu cresço, eu me torno uma pessoa esnobe, autoritária, acho que só eu que sei de tudo, agrido as pessoas, eu me acho soberba. E aí muita gente vai interpretar isso como orgulho. Aí fala, nossa, lá, aquele palestrante, como é orgulhoso, não sabe que o espírita não pode ser orgulhoso? Não, na verdade ele não é orgulhoso, na verdade ele adquiriu um mecanismo de defesa com aquele medo dele, porque ele cresceu inseguro, ouvindo que ele não prestava para nada, de que ele não tinha dom de nada. Então, antes que ele sofra aquela agressão novamente, ele se ensoberbece para poder se defender. Então, vejam só como é que é complexa a mente humana, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, aquele ali é soberbo, nossa, aquele cara é besta, ele acha que sabe tudo, ele se sente o bambambam. E, na verdade, ele é um grande medroso que tem uma insegurança do caramba, porque passou a vida inteira escutando que não servia, não prestava para nada, e que o mecanismo de defesa dele foi esse. Foi se achar, sempre se colocar acima de todo mundo. É aquela pessoa, quem é que não conhece, né? Aquela pessoa que você diz, eu comprei sei lá, um copo de cristal. Foi, que bacana. Eu comprei um jogo desse copo. Eu tenho não sei o quê. Aí ele está sempre querendo se mostrar melhor do que todo mundo, porque esse é um mecanismo de defesa dele. E qual é, então, a nossa intenção evolutiva, né? Justamente a gente sair do domínio do cérebro inicial para os lobos frontais. Só um adendo aqui, o cérebro inicial ele tem milhões de anos, e os lobos frontais têm cerca de 250 a 300 mil anos. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai ver que muito dos nossos medos, aliás, muito dos nossos hábitos em geral, né? Mas aqui no caso a gente está falando do medo, muito dos nossos medos vêm de atavismos, porque nós temos muitos séculos com o cérebro inicial, atuando somente sobre o cérebro inicial, como disse Emmanuel, a gente está próximo da animalidade, então a gente ainda tem muito atavismo. Os lobos frontais eles foram se desenvolvendo tem 250 a 300 mil anos. Nos lobos frontais é que vem a parte da consciência, do raciocínio, do intelecto, mais a nível espiritualizado. Por isso, inclusive, que o nosso cérebro cresce para frente, tá? Que é por aqui que ficam os lobos frontais. No sentido do homem, é o homem animal para o homem espírito e o homem instinto, né? Que é o que a gente viu das emoções, para o homem moral. O que seria o homem moral, então? É aquele que vai acabar com o instinto? Não, a gente já viu no livro dos Espíritos que eles não vão acabar, não é para se exterminar com o instinto. O homem moral é aquele que sabe como lidar com seus instintos. E por que isso, né? Por causa disso que a gente estava conversando. Quer dizer, enquanto a gente estiver se olhando como ego, como personalidades, a gente vai sofrer esse medo egóico. Então, a gente tende hoje em dia, a gente está vendo isso cada vez mais. Os fundamentalistas surgem por conta disso. Quer dizer, se eu torço por um time, eu vou me aliar a todos que torcem pelo meu time e não vou tolerar o time oposto. Por quê? Porque eu sou besta, porque eu me acho melhor? Não, porque eu tenho receio. Tenho receio de... a minha insegurança, o meu medo, o meu instinto de conservação faz com que eu rechace o que é diferente daquilo que eu vejo como certo, em qualquer área. Tá? E isso decorre por quê? Porque eu ainda raciocino muito como um ego, como
persona. Enquanto a gente raciocinar assim, não adianta, que isso não vai melhorar. Então, a gente precisa se ver como espírito que somos e que estamos encarnados para evoluir. Não somos nosso ego. A gente tem que lembrar disso o tempo todo. Nós estamos, eu estou Adriana, o outro está José, o outro está, eu estou médica, o outro está professora, mas nós não somos essa persona atual. Nós estamos fazendo esse estágio atual para desenvolver nossas potencialidades. Então, sempre que surgir esse medo, em geral de perda, de insegurança, a gente tem que se voltar para dentro, compreender, não é rechaçar, é compreender por que eu estou sentindo isso, o que isso significa para mim, da onde surgiu esse medo, em que essa situação me ameaça. E lembrar que somos espíritos, espíritos caminhantes que estamos aqui para evoluir espiritualmente. Reconhecer que somos pequenos, assumir a nossa imperfeição. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos, não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações. Nós somos imperfeitos, podemos errar sim. Então não tem que ter medo daquela suposta ameaça que a gente cria em decorrência dessas comparações. Quer dizer, eu estou aqui, quanto tempo eu levei para ter coragem de fazer isso que eu estou fazendo agora? Gravar um comentário, um estudo, sem ter medo, porque a minha intenção aqui não é ganhar aplausos, não enfim, ser reconhecida, sair na Rede Globo, virar artista. Não, a minha intenção aqui é única e exclusivamente compartilhar um estudo, um momento em que todos nós estamos necessitados desse acolhimento, dessa compreensão, porque nós recebemos tantas cobranças quando a gente começa a estudar que a gente começa a se sentir culpado por sentir medo. Não, não há que ter medo, não há que se sentir culpado, há que ter medo sim, claro, mas compreender o medo e saber lidar com o medo. Os medos egóicos, eles travam a nossa evolução. São eles que paralisam a nossa evolução. Por isso é que o servo negligente, e em algumas traduções vem como servo infiel. Por que infiel? Porque a fidelidade é o mesmo radical da fé. Quando você é infiel, você não tem fidelidade a quem aqui no caso que a gente está falando? Ao Pai. Se eu não tenho fidelidade ao Pai, isso significa que eu não tenho fé. E daí o medo. E como é que ele agiu? Ele agiu de forma egoísta. Por quê? Porque ele devolveu exatamente o que ele recebeu. E não é isso que o Pai espera de nós. Por quê? Porque a lógica de Deus é o amor. Então, quando ele nos cede talentos, lembrando que talento não é moeda, talento era uma forma de pesagem, quer dizer, uma carga. Então, cada um de nós recebe uma carga de acordo com aquilo que a gente precisa para aprender e que a gente aguenta. Daí o ditado: ninguém recebe uma cruz que não consiga carregar. Então, quando você recebe os talentos e você, por medo, não faz nada, você paralisou, você perdeu a oportunidade. E aí, você vai ser punido? Não. Você simplesmente vai ter que voltar com aquele mesmo talento. Por quê? Porque o medo te paralisou. Você não usou aquele talento nem para você, nem para o próximo. Essa parábola dos talentos, ela está contida no sermão profético de Jesus, que fala exatamente desse momento que a gente está vivendo, de transição planetária. E ela nos pede dinamismo. Ela é um padrão de atitude espiritual. Ou seja, o que você está fazendo, qual está sendo a sua atitude perante a vida. Ninguém aqui reencarnou para passear, para apreciar os passarinhos, a natureza. Todos nós viemos com um objetivo. E o que nós estamos fazendo daqueles talentos que nos foram cedidos? Nós vamos devolver a mesma coisa ou a gente está multiplicando esse talento? Quando você tem um medo que você não resolve, você fica tentando esconder esse medo de você, porque disseram para você que é muito feio ter medo,
você acaba tendo os transtornos em decorrência desse medo egóico. E eu resolvi falar rapidinho disso porque é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais atualmente, né? A ansiedade, que é responsável, você cria um medo do que pode vir, você nem espera acontecer, você já sofre porque você acha que pode acontecer. A fobia é um medo que existe, mas que você hiperdimensiona, né? Um troço que você não controla. Por exemplo, você tem medo de avião. A pessoa com medo de avião, se levar um papo, der a mãozinha e tal, ela vai. Com fobia, a pessoa não entra de jeito nenhum. Ela é capaz de se matar, se jogar embaixo do carro para não entrar num avião. Então, é um medo que existe e que você hiperdimensiona. O pânico é quando você tem um medo de algo que não existe de concreto, mas tudo te ameaça. Então, você começa a ficar com medo de tudo. Ali tem um exemplo de uma sombra, porque é mais ou menos por aí. Tudo te ameaça. Então, você começa a criar medos aonde não existe. E aí você entra em pânico, também te paralisa. E o toque também é decorrência do medo. Muitas vezes, a pessoa que tem toque de limpeza, por exemplo, é porque ela não aceita alguma coisa que tem dentro dela, ela vê aquilo como sujeira, então ela fica se limpando o tempo todo. Ou ela cometeu algum ato ou age de alguma forma que ela não acha correta, então ela não aguenta ver nada torto, nada fora do lugar, ela vai lá e conserta toda hora. Como se aquilo tivesse o tempo todo apontando para ela algo que ela não quer ver dentro dela. Então, aquilo incomoda. O quadro torto demonstra que não está correto. A coisa suja demonstra que a sujeira que eu cometi e por aí vai. Tá? Só assim uma passagenzinha para vocês entenderem. E o que Joana de Ângeles fala, né, através do médium Divaldo Franco a respeito do medo? O combate ao medo faz-se através da fé aliada à terapia oferecida pelo trabalho fraternal. O culto do evangelho no lar, pensamento de otimismo, a fé clara, raciocinada, porque baseada na certeza da vida espiritual e no amor que tudo dignifica. Claro, né? A gente acabou de falar, quer dizer, se eu me vejo como um espírito imortal, estagiando na Terra, passando pelas coisas que eu tenho que passar em decorrência de escolhas e atos meus nessa e na vida anterior, e se eu creio, se eu tenho fé um pai de amor, de justiça, eu consigo caminhar. Eu vou ter consciência daquele meu medo, mas eu vou conseguir lidar com ele. O culto no Evangelho do Lar, óbvio que a gente sintoniza com vibrações elevadas, de pensamentos de otimismo, enfim. Quando você entende quem você é e que cada um é uma individualidade, passa a enxergar a vida menos egocentrado. Porque a partir do momento que você se vê assim, você lembra que os outros são assim também. E aí você começa a ter mais empatia. Por quê? Porque você começa a se ver como um espírito imperfeito, que está aqui para aprender, no mundo de provas e expiações, e aquilo tudo que a gente já falou. O seu irmão, mesma coisa, seu cônjuge, sua mãe, você começa a ter mais facilidade de ter compaixão pelos outros, porque você começa a ver os outros dessa maneira também. Com a consciência expandida, há a conexão com o seu verdadeiro eu, o eu espiritual, com o próximo e com Deus. E você se liberta, você fica mais leve. Joana tem uma frase que resume isso: o homem solidário jamais se encontra solitário. Por quê? Focando no medo, né? Quando você tem medo, você tem duas atitudes: ou você se retrai, né, e fica em casa e não tem contato com ninguém, então você vai ser solitário. Ou você agride as pessoas, enfim, agride o mundo, né, no sentido de se proteger, o que te torna também solitário. Quando você se vê como um ser espiritual, como um filho de Deus, convivendo com vários irmãos nas mesmas condições que você começa a ser solidário. E a partir do momento que você se solidariza com o próximo, você deixa de ser solitário. É linda essa frase. E onde a gente encontra o melhor remédio para lidar com isso tudo, né?
no Evangelho. Todo o Evangelho é lição viva de sadia tranquilidade e elevado otimismo. Ora reeditado através do Espiritismo, é o mais eficaz processo psicológico atuante capaz de edificar nos corações e nos espíritos. A palavra não temais, a expressão, né, não temais, é encontrada mais de 300 vezes no Evangelho. Então, se a gente quer entender o porquê do medo, o Evangelho é um santo remédio. Algumas palavras. Retornando da sepultura vazia, disse Jesus aos discípulos amedrontados: Sou eu, não temais. Eu vos dou a minha paz. Eu ficarei convosco por todo sempre. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O outro eu não vou conseguir ler porque eu estou na frente. Mas, enfim, algumas citações do Evangelho, como eu disse ali, tem mais de 300, né? Eu botei algumas que me vieram à mente na hora que eu estava preparando esse estudo. Quem disse isso foi Jesus. E qual é o substrato desse medicamento? A gente viu que o medicamento para melhorar, para a gente compreender nossos medos, está no Evangelho. E qual é o substrato desse medicamento? Joana já nos disse, né? O amor. Você só consegue amar aquilo que conhece. Se eu não me conheço, eu não me amo. Se eu não me amo, eu não posso amar ao próximo, muito menos a Deus. E aí é o que eu acabei de falar, né? A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. Amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Pois quando ama, o ser enriquece-se de coragem. Nós não conseguiremos nos desconectar do Criador se tudo que a gente fizer tiver o ingrediente de amor. Agora, quando a gente não age com amor, a gente se desconecta. A vida muda na proporção da sua coragem. Coragem não é não ter medo, é lidar de maneira madura e saudável com o medo. Muita gente acha que coragem é não ter medo. Não. Não ter medo, eu já disse lá no início, é doença. Coragem é você saber lidar de maneira saudável e madura com o seu medo. Essa frase aqui tem várias. Você pode interpretar de várias maneiras, mas de acordo com o que a gente está estudando, eu fiz a seguinte interpretação: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Quem é o seu principal adversário? Você mesmo. Então, para você se reconciliar com você mesmo, você tem que se conhecer. Enquanto estás com ele a caminho, que caminho? Nessa encarnação, senão vai desperdiçá-la. Para que te não entregue ao juiz. Quem é o nosso juiz? Onde estão as leis de Deus? Está lá no Livro dos Espíritos, na nossa consciência. E este te mande à prisão, ou seja, você mesmo fica tolhido, fica preso nos seus medos e não age, de onde não sairás enquanto não tiveres pago o último ceitil. Ou seja, autoconhecimento, amor próprio, para poder amar o próximo. E é isso, e com essas frases que eu encerro, porque enquanto a gente não se conectar com a gente mesmo, a gente não consegue se conectar com o próximo e muito menos com Deus. Então, fica aqui essa mensagem. E se a gente fizer o inverso, ler de cima para baixo, esse post fica assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 maiores mandamentos trazidos por Jesus. E a gente não consegue até hoje, parece simples, né? Ele só pediu para a gente se amar. Mas a gente não consegue por causa disso. Porque a gente tem, para a gente dar aquilo que para alguém, a gente tem que conhecer. E a gente não se conhece. Então, se a gente não se conhece, a gente não se ama. A gente não pode amar o que não conhece. Se a gente não se ama, como é que eu vou amar o próximo se eu não amo nem a mim mesmo?
E se eu não me amo e não amo ao próximo, também não amo a Deus, porque eu estou desconectada da criação. Então, o movimento é esse: autoconhecimento, compreender seus medos, não ficar fugindo deles, porque eles fazem parte da nossa essência. São inteligências rudimentares, instintivas, que existem para nos proteger e que a gente tem que compreender, porque nós temos, além do organismo físico, nós temos o psiquismo, que é o mental. E esse, às vezes, cria medos de milênios, são os nossos atavismos, os nossos hábitos milenares, que só vão ser desfeitos com o autoconhecimento. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ajudado a, pelo menos, não ter medo de ter medo. Um grande beijo em todos, fiquem todos com Deus, que Jesus ilumine a todos nós.